encontraram Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali, alguns discípulos disse-lhes: recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com Espírito, mas disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. No versículo 24 do capítulo anterior, o capítulo 18, nós lemos já no culto passado: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, que era oriundo da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, e esse era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Lembram disso? E aí ele foi chamado por Áquila e Priscila na sua casa para ser instruído devidamente nos preceitos do cristianismo, ou da igreja, dentro da doutrina da igreja primitiva, conforme Paulo havia pregado. Bom, meus amados irmãos, o Apolo agora estava em Corinto. O Apolo tinha ido para Corinto. Paulo tinha acabado a sua segunda viagem missionária, voltado à igreja de Jerusalém, e agora reiniciar a sua terceira viagem missionária, e ele vem a Éfeso, onde ele tinha passado rapidamente na sua segunda viagem missionária e deixado ali Áquila e Priscila. Lembram? Bom, agora ele retorna a Éfeso, e quando ali ele chega, chegam a Éfeso 12 discípulos que provavelmente tinham ouvido ou se convertido através da pregação de Apolo, porque Apolo pregava com eloquência as Escrituras, mas não conhecia, no entanto, o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e nem o batismo conforme o mandamento bíblico. Ele ainda acreditava naquilo que João Batista havia pregado. Então eles chegaram com esse conhecimento, e Paulo lhes pergunta: mas vocês já receberam o Espírito Santo, havendo crido? Essa pergunta, ela é importante demais, meus amados irmãos, porque o batismo com o Espírito Santo, ele tem sido um tanto, nos nossos dias, negligenciado, porque parece que ele é desnecessário para a igreja, dentro do contexto religioso que estamos vivendo. Parece que, se for ou não for, não há muita preocupação. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, a primeira pergunta que ele faz: vocês são convertidos? Não fui eu que preguei para vocês, mas vocês aceitaram. Mas deixa eu perguntar para vocês: vocês receberam o Espírito Santo tendo crido? E eles disseram: mas nós nem cremos, não recebemos e nem sabemos o que é isso, porque essa doutrina, ela partiu, houve a partir do dia de Pentecoste, e ali eles não tinham esse conhecimento. O que Paulo fez?
no que vocês foram batizados? Nós fomos batizados nas águas. Tudo bem. Mas que batismo? O batismo de João. Tudo bem, o João batizou para o arrependimento, anunciando o que havia de vir. Vocês têm que ser batizados no batismo de Cristo, no nome de Jesus, conforme Jesus determinou. Vocês têm que ser batizados agora dentro da realidade cristã, ou seja, dentro da realidade daquilo que João anunciou. E eles foram batizados nas águas. Mas ainda não é tudo. Observem que eles creram. Tanto é que aceitaram ser batizados. Mas aí Paulo impõe as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo e falam em novas línguas, como foi no dia de Pentecoste. Este acontecimento se repete aqui pela 4ª vez, sendo que 3 destas vezes com a evidência narrada, a evidência do falar em línguas. Uma delas não narra que houve o falar em línguas, só que foram batizados. No Atos 2, no dia de Pentecoste, é quando todos estão reunidos e são batizados com o Espírito Santo e falam noutras línguas, que nós já estudamos. No capítulo 8, quando Filipe anuncia em Samaria, eles creem e diz a Bíblia, que foram batizados, receberam o Espírito Santo. Lembram que o mago, o mágico, Simão, queria comprar o poder dos apóstolos? Diz: quanto é que vocês querem? Eu pago para que eu também imponha as mãos e eles recebam o Espírito Santo. Isso denota que havia uma manifestação nas pessoas quando os apóstolos impunham as mãos. Entende-se aqui, de forma, ou por inferência, que eles falaram em outras línguas, apesar de não dizer na narração. No entanto, no capítulo 10, quando Pedro evangeliza Cornélio, na casa de Cornélio, italiano, diz a Bíblia que todos os que estavam na casa de Cornélio, todos os seus familiares, foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Então, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e agora Atos 19, mais de 20 anos depois, em torno de 25 anos depois, Paulo esclarece aqui a necessidade da igreja buscar e ser cheia do Espírito Santo e batizada com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Amém? Glória a Deus. Isso é para a igreja. Isso não tem nada a ver com a salvação. Eles já creram, mas isso é revestimento de poder para que nós possamos ser igreja aqui na terra, pregar o Evangelho. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Quando ele diz ficai, ele está dizendo: vocês não vão anunciar, sem que sejam revestidos do poder. Recebereis o dom do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, e aí então vocês ser-me-ão testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a exigência, o critério era: recebam o poder de Deus. Isso é necessário, amém? Só esse é o primeiro ponto que eu quero elucidar aqui nesta noite. O segundo, meus amados irmãos, que está ali, a partir do versículo 8 do capítulo 19, o Paulo, ele prega na sinagoga, como nós já estudamos muito a respeito. Paulo, quando chega, vai para a sinagoga, ele fica 3 meses pregando na sinagoga, ele é contrariado ao extremo, de forma que ele não consegue pregar, porque há muita contradição. Ele abre mão da sinagoga e vai para uma escola, a escola de Tirano, de um certo homem chamado Tirano, e ele vai então pregar na sinagoga. Pela segunda vez numa escola, pela segunda vez ele abandona a sinagoga. A outra vez foi em Corinto, agora em Éfeso. Ele sai da sinagoga e vai pregar numa escola. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que
Diz a história, a tradição, que o apóstolo Paulo pregava nessa escola das 11 da manhã às 4 da tarde. Das 11 às 16 horas, era o horário que Paulo pregava diariamente. Por quê? Porque o tirano utilizava as salas de aula até às 11 e depois das 4. Então, no calor do sol, no forte calor do sol, era o momento em que Paulo tinha a sala livre para ele pregar o evangelho. Ele aproveitava todos os dias, das 11 da manhã às 4 da tarde, para pregar o evangelho. E antes das 11, ele trabalhava na tenda. Trabalhava para ter os recursos necessários para viver. E das 11 às 4 ele pregava diariamente na tenda, ou seja, na sala de aula da escola de Tirano. É lindo, não é? Vale a pena seguir este exemplo, não vale? Glória a Deus. Terceiro ponto importante é que, lá a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Deus começou a operar através da vida do apóstolo Paulo, operar milagres e maravilhas, de forma que o evangelho tornou-se notório pelo que Deus operava ali. E ali, a partir do versículo 11, diz que eles levavam os lenços e os aventais do apóstolo Paulo e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Colocavam sobre os endemoniados e eles eram libertos. Esse lenço e esse avental eram o que o apóstolo Paulo usava no seu serviço. O lenço que ele enxugava o seu suor, e o avental que ele usava para construir tenda. Não era Paulo que mandava, leva o meu lenço, leva o meu avental, não. As pessoas pegavam isso e levavam, e o Senhor curava. Aleluia. Pegavam o lenço com o suor de Paulo. Ele curava. Mas sabe por que Deus fazia isso, irmãos? Porque Paulo era conhecido de Deus. Era amigo de Deus. E era conhecido até nos infernos. Porque ele era um homem que abria mão da sua própria vida para se envolver com o reino de Deus. E Deus é fiel. Irmão, qual será o comportamento, se é que eu posso dizer, de Deus a respeito de alguém que abre mão da sua própria vida para se envolver com o reino de Deus? Você acha que Deus vai tratá-lo como qualquer outro? Porque tem muita gente, irmãos, que se engana, porque eles dizem assim, não, para Deus todos são iguais coisa nenhuma, são iguais coisa nenhuma, todos são iguais no que diz respeito à oportunidade de salvação. Agora, Deus trata cada um conforme as suas obras, conforme o seu relacionamento com Deus. O Pedro, o Tiago e o João eram amigos íntimos de Jesus. Estavam com Jesus aonde ele estivesse. O João reclinava no peito de Jesus. Você não vê Tomé fazer isso? Você não vê Bartolomeu fazer isso? Como é que é o teu relacionamento com Cristo? Você tem intimidade com Ele? Aleluia. Então, irmão, esse negócio de igualdade, irmão, ou nós demonstramos que amamos a Cristo, ou Deus nos ama a todos. Deus ama a todos. O amor é o mesmo. Agora, a correspondência desse amor é que muda. Amém, irmãos? Paulo era um homem que se entregou na obra de Deus. Deus trata com diferença. Deus trata conforme a dignidade do servo. Amém? Milagres acontecem. Pega um lenço de qualquer um para ver se acontece. Porque o suor dessa pessoa não tem peso diante de Deus. Que o nosso tenha, né? Aleluia. Aí lá no partir do versículo 13,
tem os filhos de Cefas, que se apresenta, a Bíblia, o Lucas apresenta o Cefas como um sacerdote. Na verdade, irmãos, a narrativa, o Lucas narrou conforme ele se apresentava. Isso não significa que realmente eram sacerdotes. Bom, eram 7 os filhos de Cefa. E eles foram dar uma de exorcistas. E eles viram Deus operar através de Paulo, através do lenço, através do avental. Aí eles chegam diante de um endemoniado. E eles dizem: em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, nós te excomungamos. Tem gente, irmãos, que acha que o nome de Jesus é uma fórmula mágica para curar e para expulsar demônio. Quando o Senhor Jesus diz assim: ide no meu nome façam, Ele está dizendo: hajam na minha autoridade, sejam dignos de me representar, usem o meu nome. Entenderam? Só que para usar o nome tem que ter credencial diante de Deus. Vocês entendem, irmão? Quem tem afinidade comigo pode usar o meu nome, quem não tem, não adianta usar. Entenderam? Eu tenho pessoas que podem usar o meu nome, tem outros que eu não. Quantos já emprestaram o nome aí? Você empresta para qualquer um? Quando alguém diz assim, ó, eu preciso comprar lá, tu me empresta aí, é que o meu nome está no SPC. Irmão, cuidado, avalie bem, porque quem não cuidou do seu próprio nome, vai cuidar do outro. Por que você está no SPC? Por quê? Entendeu? Presta atenção, não usa o nome. Jesus pode usar o meu nome. Usa o meu nome, vai lá e compra no meu nome. Chega lá e diz: ó, eu estou aqui, não, para ti eu não vendo, não, mas é no nome de, não, esse aí, pode entregar que ele paga. Amém, irmão? Só que para usar o nome de Jesus, tem que ser amigo dele. Eu sempre usei um exemplo, meu pai era vivo, hoje já partiu, mas quando alguém chegava lá em casa pedir alguma coisa, eu trabalhava na igreja, eu era jovem, envolvido, e às vezes eu não podia ir lá, eu pedia para que fosse algum jovem lá buscar. O jovem, ou alguém que fosse lá em casa, pedir alguma coisa que era minha, ou que fosse do meu pai, ele chegava lá e dizia assim: o Luiz Pitã me mandou aqui pegar o carrinho de mão. Meu pai olhava para ele: mas eu não te conheço. Como é que o Luiz Pitã ia mandar alguém que eu não conheço aqui? Agora, se chegasse uma outra pessoa, ficar um Nezé que chegasse lá, o Luiz pediu para eu vir pegar prontamente. Por quê? Porque ele sabe que o Nezé é meu amigo. Aí eu te pergunto: o Senhor Deus sabe que você reconhece você como amigo de Cristo? Você pode usar o nome de Jesus? Quando nós chegamos diante de Deus Pai, nós chegamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Como é que é o teu relacionamento com Ele? Mas quando nós estamos afinados com Cristo, em sintonia com Ele, o Pai olha assim: esse aí tem crédito. Amém? Usa o nome de Jesus. Só que esses filhos de Cefa, eles nem conheciam Jesus. Eles chegaram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio se manifestou na boca da pessoa endemoniada e diz assim: olha, olha o que o demônio diz: eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. Aleluia. Aleluia, os demônios sabem quem são os amigos de Jesus. Você sabe por que os demônios saíam quando levavam o lenço de Paulo, quando levavam o avental de Paulo? É porque ele sabia quem era Paulo. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo.
Mas vocês são quem? Quem são vocês? Se jogou sobre eles, arrancou-lhes as roupas e eles saíram envergonhados. Está ali, a partir do versículo 13. Aleluia. Com esse evento, a partir do versículo 18 desse capítulo, os magos, os que usavam livros de magia de Éfeso, eles viram o poder que havia na vida do apóstolo Paulo no nome de Jesus. E eles pegaram aqueles livros e trouxeram para a praça pública, se converteram e queimaram aqueles livros, e houve um grande avivamento, uma grande conversão destas pessoas, porque viram que realmente não era um conto da carochinha, não era um conto de fadas, era o poder de Deus realmente, que estava sendo operado ali naquele lugar. Creram e trouxeram muitos livros. Segundo alguns especialistas, diz que o equivalente em valor, o equivalente a $10.000, o preço dos livros que foram queimados ali. Muito bem, glória a Deus. Enquanto Paulo ficou 2 anos aproximadamente, 2 anos e alguma coisa, pregando ali. Mas uma coisa importante, meus amados irmãos, é que a idolatria, ela cega as pessoas mais cultas que possam ser. Por mais cultas que elas possam ser, a idolatria os torna cega. Porque trevas, o seu significado original é ignorância, desconhecer. E quando você prega o evangelho é luz. O que é luz? Luz é clareza. O evangelho, ele traz liberdade. Liberdade. Isso é lindo demais. Porque ele traz o conhecimento da verdade, e a verdade liberta. Que muita gente não entende isso. Como é que isso funciona? Deixa eu tentar explicar. Você pega esse ambiente aqui, desliga a luz, todo mundo fica bem quietinho, coloca um pano branco em cima de uma cadeira e um ventilador embaixo, liga o ventilador e traz alguém a entrar naquela porta lá e mostra e pergunta o que ele está vendo. Está tudo escuro, é trevas, ele desconhece totalmente. Aí ele vê aquele vulto balançando, pergunta para ele o que ele vê. Se ele for um pouco medroso, supersticioso, ele vai dizer que viu um fantasma, ele vai dizer que viu uma aparição, eu vi um anjo, mas eu vi, é capaz até de sair correndo, isso é tão sério, que as pessoas até veem coisas a mais. Tu botou só um ventilador, ele só está balançando ali, mas tem pessoas que dizem, eu vi ele sair no corredor atrás de mim, ou então ele passeava no púlpito lá em cima, não saiu dali, mas já uma série de imaginação já aconteceu, por causa de algo desconhecido. É isso que a ignorância faz, por causa que as pessoas não conhecem, se submetem a uma série de coisas. Mas quando você acende a luz, não há mais dúvida, todo mundo sabe que é simplesmente um lençol branco em cima de uma cadeira e um ventilador embaixo. Não há mais medo, não há mais pavor, não há mais imaginação. Todos sabem, isso é clareza, isso liberta, porque a pessoa não fica mais submetida àquilo, aquele medo, aquela coisa. O evangelho é assim. Enquanto nós não conhecemos a verdade, nós somos presos à idolatria, à superstição, a tantas outras coisas, a drogas, vícios, a maledicência, a pornografia. Mas quando chega o evangelho, liberta, clareia,
e mostra o sentido das coisas, mostra o porquê que o mundo não percebe. Irmãos, observem, hoje, nos nossos dias, nós vimos pessoas cultas, informadíssimas, adorando pau e pedra. Por que que isso acontece com elas? Porque estão nas trevas. Ou seja, elas não conseguem discernir as coisas. Uma coisa tão óbvia. Tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Alguém fez, como posso? Mas as pessoas fazem, se sacrificam, aparece lá na janela, lá chove, tá sujo, esqueceu de limpar, chove, corre lá um risco d'água, eu vi, ó, é santo fulano, não sei o que apareceu na janela, já se submete a alguma coisa que não é nada. Mas quando chega o Evangelho, tudo isso cai por terra, sabe por quê? Porque nós passamos a ter uma comunhão direta com Cristo. Começamos a viver esta alegria, este prazer, ver Ele operando, como operou na vida do Emerson, só porque nós oramos, ou seja, porque Ele quis fazer, ouviu a igreja, orou e Deus fez. Essa relação, ela passa a ser uma relação verdadeira. Quando você vai orar, você não faz vejam bem, quem está nas trevas, ele não tem comunhão, aí ele tem que se apresentar já com uma oração decorada. E tem muita gente no nosso meio, irmão, que não tem comunhão com Deus. A sua oração, ela é uma oração não só decorada, mas ela é uma oração muito superficial, metódica, formal. Não há um quebrantamento, não há uma afinidade, não há uma sintonia com Deus. E o Senhor espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. O Senhor espera de nós uma reação, uma atitude, como filho amado do Pai, que se joga no seu colo e coloca a sua cabeça no seu peito. É essa reação que Deus espera de nós. É por isso que Jesus nos fala do Pai. Ele nos apresenta um Pai. Enquanto que no Antigo Testamento a visão que se tinha de Deus era de um juiz com um chicote na mão, um velhinho de barba branca, poderoso. E tem muita gente que fala assim, que se refere a Deus como o velhinho lá de cima, porque não tem comunhão, não tem essa afinidade com Deus. E aí Jesus se apresenta, ou seja, Jesus nos apresenta um Pai. Um Pai bondoso tenho lá no céu. Você tem um Pai bondoso no céu? Você tem um Pai? Aleluia. Você sabe, o meu filho tem uma expressão que me chama a atenção. Agora, há pouco tempo, ele começou com essa. Quando a gente repreende ele, não faça isso. Aí ele olha assim, pai. Entendeu? Deus espera de nós essa reação. Por isso Jesus, aleluia, Ele espera que nós tratemos a Deus como o paizinho, o Pai amado. Amém. Na oração do Pai Nosso, Jesus inicia, como é que eu devo orar? Pai Nosso que estás no céu. Pai. Não é uma fórmula. Quando Jesus nos manda chamá-lo de Pai, Ele quer que nós usemos essa expressão não só verbalmente, mas com sentimento de filho. Aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Venha a nós o teu reino, e seja feita a minha vontade aqui na terra e a tua no céu. É isso? É o que nós oramos, nós queremos a nossa, né? Mas ele diz, seja feita a tua vontade.
aqui na terra como no céu. Isso não impede que nós apresentemos a nossa vontade. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, e ele sabia da sua morte na cruz, amém? Ele se retira um pouco dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que estão sempre com ele, e vai orar. E na sua oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A vontade de Jesus, homem, é expressa ali. Pai, Pai, se for possível executar esse plano sem que eu passe por isso, é possível? Aí ele vai, olha e vê os discípulos dormindo, ele volta a orar de novo. E aí ele diz assim: Pai, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que, eu vou até o fim, custe o que custar. E aí a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, morte de cruz, para que você e eu pudéssemos ter um pai. Um pai. Aleluia. Glória a Deus. Um pai. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem não tem um pai, quem não tem essa comunhão com o pai, quem não tem essa afinidade com o pai, quem não tem essa clareza, quem não tem essa luz, irmão, ele vive uma religiosidade. Ele é escravo da religião. Ele é escravo da ignorância. Quando toca o horror, ele só lembra de repetir aquelas mesmas frases. Enquanto que o crente que tem luz, que tem comunhão com Deus, quando toca o horror, ele diz: ah, Pai. Viram a diferença? Oh, aleluia. O Evangelho nos liberta, nos traz felicidade, nos traz clareza, nos traz luz. Esse tempo eu estava passando por há muito tempo atrás, passei por um despacho, aquelas garrafas que estão no meio da rua e tal. Eu respeito, irmãos, eu tenho que respeitar a fé das pessoas. Não tem que estar provocando isso. Eu respeito, eu desvio, mas desvio por respeito, não que eu acho que aquilo é alguma coisa, por respeito às pessoas. Assim como eu não gosto de ser afrontado, eu não afronto ninguém. Isso é uma questão de respeito com as pessoas. Agora, não medo disso, entende? E aí um dia eu estava saindo e tinha esse despacho, aquelas garrafas, e eu vinha em alta velocidade. Quando eu vi aquilo, não deu tempo de eu desviar, e eu passei por cima, quebrou tudo. Aí um barulhão, digo, que pena. Não queria ter, mas passei e fui embora. Mas nem passou pela minha cabeça, que eu passei, infelizmente, agora fazer o quê? Fui embora. Quebrei. Só que lá tinha alguém comigo, agora eu não me lembro quem, mas tinha alguém comigo, mas não me falou nada. E aí eu fui embora, lá pelas tantas, me arrebenta a correia dentada do carro. Arrebentou a correia dentada do carro. Irmão, quem é livre, quem está na luz, ele sabe que isso acontece, que é natural, que é normal. Podia acontecer com qualquer um em qualquer outro lugar. Quando arrebentou, eu desci do carro, estacionei, peguei o telefone, vou ligar para o meu mecânico para ele vir aqui, estourou, tem que vir aqui e tal. Quando eu estou ligando, não sei o quê, eu olhei para o meu colega que estava perto, me lembrei, o Fabiano, recém-convertido. O Rubens estava comigo também. Mas o Fabiano, ele estava vindo, irmão, para Jesus. Não é, Fabiano? Estava vindo para Jesus. Estava aceitando a Jesus naquela época. Quando eu olhei para o Fabiano, estava com o olho desse tamanho. Que foi, Fabiano? Tu passou por cima daqueles negócios lá, olha o que está acontecendo. Entenderam, irmão? Quer dizer, para quem está nas trevas, ele se apavora de tudo. Não passa embaixo de uma escada, porque o gato, coitado do gato preto, leva tudo.
vive na ignorância, vive no emaranhado de coisas, mas quem tem Jesus na vida está livre. Está livre. Não tem essas coisas. A casa onde eu moro, quando nós compramos, tinha uma casa vermelhinha lá, pequenininha, do tamanho da casa de cachorro, assim, vermelha, bem vermelha, tudo vermelha. Mas irmãos, sabe o que é? Cheio de coisa. Quando eu comprei, o senhor não vai... Gente, eu comprei, a casa é minha. Aquilo não me serve mais, eu vou lá, vou quebrar, vou botar fora, pronto. Aquilo ali tem sentido para quem crê. Aí tem sentido, porque ele se submete. Olha que não, para mim não acontece nada. Como disse Paulo, é pau, é pedra. Não é nada mais do que isso. Eu estou livre, eu estou na luz. Quem está na luz não vê coisas. São 25 anos que eu estou morando ali, eu só sou abençoado. Eu não preciso ir lá fazer não sei o que agora, irmão, eu comprei. É minha, é de Jesus, é a luz, é clareza, é paz. Não tenha medo. Esse negócio de crente que tem medo de qualquer coisa. Não, irmão, tem livre. Amém? O sangue, conhecereis a verdade e a verdade vos... Você é livre? Ou você ainda tem alguma... não, eu sou livre, só que... Esses dias, há pouco tempo atrás, apareceu lá no meu portão uma pata de vaca amarrado. Portão lá. Olha, é uma pata de vaca. Pro lixo. Pobre bichinho, né? Entenderam, irmão? Não tem sentido. Para quem serve a Cristo está livre. A idolatria, ela cega as pessoas, submete as pessoas a uma série de coisas. E lá em Éfeso era a mesma coisa. O que acontecia? Eles adoravam uma deusa, Diana. E quando Paulo começou a pregar, começou a libertar as pessoas. E eles pararam de comprar os amuletos, pararam de comprar os objetos que se vendia, e começaram a parar de comprar, e os espertalhões que produziam isso, passa um pouquinho, está baixando aqui as vendas. Esse homem está pregando esse Jesus aí, esse povo aí está parando de comprar. Daqui um pouco, a deusa para de ter sentido, ninguém compra mais nada, nós vamos falir. E ele foi de casa em casa, ou seja, de fábrica em fábrica, não sei como é que era, mas ele foi um por um dos seus parceiros e usou esse argumento. Olha, o Paulo está pregando aí, essa gente está deixando de comprar, está deixando de se submeter, e daqui um pouco nós não temos mais. E outra coisa, toda como é que eu vou dizer, a vida de Éfeso, né? Toda a história de Éfeso estava relacionada com a deusa Artemis, com a deusa Diana, o grande templo da deusa que caiu do céu, que provavelmente houve um meteoro, caiu, eles pegaram uma pedrinha que tinha um formato de alguma coisa lá e começaram a adorar. E o povo acreditava, mas aí essas pessoas, cujo objetivo era simplesmente o lucro, e as finanças de Éfeso estavam relacionadas com a deusa, a economia de Éfeso estava relacionada com a deusa, irmãos, eles arrastaram uma multidão para dentro do teatro. Segundo historiadores, no teatro cabia 25 mil pessoas. Mas sabe qual era o argumento? Não era o argumento que se chegassem a dizer, olha, Paulo está pregando e as pessoas estão deixando de comprar esses objetos. Não, eles diziam assim, estão ameaçando a nossa deusa, que é conhecida de Éfeso, ou seja, que é conhecida em todo o mundo, a deusa de Éfeso. E o povo, na ignorância, irmãos, queriam matar as pessoas que estavam pregando a liberdade em Cristo Jesus.
E reuniu tanta gente que tinha gente lá dentro que nem sabia o que estava fazendo. Mas onde há tumulto, todo mundo quer estar envolvido, né? Mas o que está acontecendo? Eu não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Eu estou aqui para fazer tumulto mesmo. É isso que acontece. Tinha gente lá, o teatro cheio de pessoas, e queriam Paulo. Eles queriam matar Paulo, queriam apedrejar, queriam fazer qualquer coisa. Pegaram os companheiros de viagem de Paulo e levaram. Mas quem levava, irmãos, na santa inocência, acreditando na idolatria, iam cometer coisas terríveis, porque acreditavam naquilo. Enquanto que os espertalhões estavam lá, ó, faceiros, porque tinham conseguido mobilizar a cidade toda. E Paulo, quando viu que levaram os seus companheiros, ele queria ir. E aí disseram para ele, não vai, não vai, não vai, não vai, seguraram, vieram as autoridades, disseram para Paulo, não vai, Paulo, fica quietinho lá. Aí se apresentou uma autoridade lá, e disse para eles, olha pessoal, o que vocês estão fazendo não é bom, porque se tem alguma queixa contra alguém, que manifeste, que apresente, tem juízes para julgar estas coisas, mas esse tumulto aqui não cheira bem para Roma, e nós podemos ser acusados de estar tumultuando a cidade. Opa, quando falaram isso, aí o povo se acalmou, se aquietou, né, e voltou as coisas ao normal, e é assim que termina o capítulo 19 de Atos. Se vocês quiserem ver o que está para frente, nós temos que ir para o Atos 20, que não é hoje. Nós vamos para a próxima terça-feira. Aleluia. Mas essa aflição, irmãos, esse tumulto que houve em Éfeso, foi tão grande e foi tão terrível para o apóstolo Paulo, que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, alguém que seja hábil nas escrituras, abra e leia para mim. Eu sei que é rápido. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O Paulo narrando o que havia acontecido com ele em Éfeso. O que diz ali? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar. Mais do que poderíamos suportar. Tal que até da vida desesperamos. Olha só. De modo tal que até da vida desesperamos. Desesperamos mesmo. Sabe o que é desesperamos? É desespero. É desespero, irmãos. Foi isso que Paulo sentiu. Eu não quero que vocês ignorem o que eu senti naquele dia. Oh, meus amados irmãos, dá glória a Deus, porque você foi livre. Dá glória a Deus, porque você é livre. Não te submeta mais a estas coisas. Amém? Glória a Deus. Respeite as pessoas, mas dê glória a Deus, porque você é livre. Não tenha medo. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que tem medo de que alguém tenha feito um feitiço para você, ou colocado o teu nome na boca de um sapo. Sabe o que eu digo? Pobre do sapo. Pobre do sapo, coitado, não é para botar nome na boca dele. Boca do sapo é para pegar mosca. Mas quem sabe você tem medo, tem gente, não, porque o teu nome foi botar, bota onde quiser. Bota onde quiser. Porque o meu nome está vinculado com o nome dele, o nome de Jesus. Aleluia. Nós somos livres, ó palavra linda, quem não gosta de ser livre? Glória a Deus, livre, livre, livre. Sabe por que as pessoas vivem em solidão? Porque não são livres. Tem um hino que eu gosto muito, das irmãs Camilo, que diz assim, onde você vai parar com esta solidão? O teu rosto transparece a dor do coração.
como um prisioneiro triste, disfarçando em livre, caminhando a toda pressa, sem ter aonde ir. Oh, Jesus, chora sem alguém te ver, isso é natural. De alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes, não tem mais remédio para curar meu tédio. Contudo, há uma esperança, tu pode ser livre. Vamos estar de pé? Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança, tu nasces tal como criança e serás livre. Amém? Aleluia. Você pode dizer que é livre? Levanta a tua mão e dá glória a Deus.